Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Marde Social. Meu nome é Débora Ferreira e é aqui que eu te ensino a captar R$ 5.000 por mês na sua ONG de forma íntegra, com a confiança de patrocinadores recorrentes, mesmo que você nunca tenha captado recursos. E hoje nós vamos falar sobre sua ONG não está travada por falta de recurso, está travada por falta de rumo. É isso aí. E você deve estar pensando, como assim, Débora? O negócio é falta de recurso, sim. Meu projeto não tem recurso para continuar acontecendo, eu não tenho dinheiro para pagar conta, eu não tenho dinheiro para manter as atividades, pagar professor, eu não tenho dinheiro para comprar a alimentação das crianças, eu não tenho dinheiro. Então, o problema é falta de recursos, sim. E eu quero te fazer duas perguntinhas que vão fazer você pensar se realmente estamos falando de falta de recurso ou falta de rumo, falta de um caminho para você realmente fazer seu trabalho acontecer. E aí, a primeira pergunta é: você sabe exatamente onde você quer que sua ONG chegue nos próximos 2 ou 5 anos? Essa é a realidade. Você sabe onde você quer estar? E quando eu pergunto isso, é porque a gente tem uma visão, né? A gente normalmente fala, eu quero ser referência no meu trabalho, eu quero ser conhecida por não sei o quê, eu quero estar acolhendo tantas crianças. A gente tem uma visão do futuro. Mas a questão é, você sabe exatamente como vai chegar isso aí? Entendeu a ideia? E por que eu falo isso? Porque quando eu pergunto muitas das vezes isso, as pessoas falam que querem chegar, que querem crescer, mas eu quero te falar do fundo do meu coração. Você sabe realmente como você vai sobreviver? Porque falar que você quer crescer, falar que você quer ser referência, tudo isso é você falar da boca para fora. Mas você saber realmente, exatamente, do jeito que você quer estar e como você vai chegar até este local, no sentido de eu vou chegar assim, com recursos realmente, eu vou chegar com as atividades feitas, eu vou chegar com profissionais qualificados. Você sabe exatamente isso? Ou você só diz assim, eu vou chegar, eu quero estar deste jeito. E por que eu falo isso? Porque normalmente as pessoas não têm planejamento estratégico, isso é, que é você ter clareza na visão do seu futuro. É você realmente saber que você consegue fazer uma ação e conseguir ter esse desejo realizado, esse sonho concretizado, que você sabe realmente quais são os passos que você tem que ter e como você vai resolver os problemas do seu dia a dia. Isso é uma questão. Outra pergunta que eu vou te fazer agora é: você sabe que a equipe da sua ONG está todo mundo junto e misturado, remoendo a cada passo que você faz? As pessoas acham que não sabem para onde vão, se sabe se vão, se não sabe se não vão. Você sabe se sua equipe sabe para onde está indo? Você sabe realmente, sua equipe sabe o que eles estão fazendo? Você sabe realmente o que sua equipe, eles entendem sobre o projeto? Isso é uma pergunta que eu faço para você. Porque se hoje você tem uma equipe que não sabe o que faz, por que faz, você só vive no momento lá do agora, que você só vive apagando incêndio, mais uma vez significa que vocês não estão alinhados, que vocês não têm um planejamento onde está todo mundo indo para a mesma direção. E se você não sabe para onde você está indo, você não sabe para essa galera junta está indo junto, você só faz o quê? Você cria trabalho, você fica desgastado, você tem um monte de conflito, você tem pessoas desmotivadas e, mais uma vez, falta de planejamento. E aí você vai falar, tá, Débora, tu fala só de planejamento, falta de planejamento, mas afinal, o que é esse negócio de planejamento estratégico? O que é isso? Então, o planejamento estratégico, ele é um mapa que vai mostrar para onde a ONG está indo. Entendeu? Para onde você quer ir, onde você vai chegar, quais recursos você vai ter que precisar, entendeu? É isso. É um processo para olhar para o presente, e você tem que entender o seu presente, você tem que saber sua realidade, e você tem que definir metas para o futuro. O que muita gente não define, metas para esse ano, entendeu? As pessoas não definem nem o que vai fazer esse ano. Imagine pensar daqui a 5, 6, 7, 8 anos. Então, isso é uma questão. Quando você define o seu futuro, você tem que definir metas, você tem que definir um caminho, você tem que saber os resultados que você quer ter, você tem que saber qual é a missão da sua ONG. Porque se você não souber o que você faz, como que você vai querer ser aquilo que você se propôs a fazer quando você fala assim, qual é a sua visão? Se você não sabe sua missão, se você não sabe se você está realmente fazendo aquilo que você se propôs a fazer, como que você vai ter aquela visão de ser referência num trabalho que você faz? Entendeu a ideia?
Então, é muito importante que você entenda que você precisa ter planejamento dentro do seu projeto social. Então, planejamento é muito importante. Eu não estou falando para você planejar 20 anos da sua vida. Eu estou falando para planejar daqui a 2 anos. Onde eu quero estar daqui a 2 anos? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? E a realidade é, onde eu quero estar no final do ano. Isso é importante. Eu tenho que ter esse plano de ação, eu tenho que ter esse mínimo de planejamento de onde eu quero chegar daqui a 6 meses, pelo menos. Porque se eu não sei nem o que eu vou fazer daqui a 6 meses, fica difícil para mim, tá? E quando eu falo isso, é porque muitas ONGs reclamam. Ah, não, Débora, não dá para fazer planejamento. Meu Deus do céu, é impossível fazer planejamento. Eu não tenho nem tempo para respirar. Entendeu? Onde que eu vou ter tempo para fazer planejamento? Cara, eu tenho que pensar em captação de recurso, eu tenho que pensar na alimentação das crianças, eu tenho que cobrir o professor que faltou, que é voluntário, eu tenho que pensar na certificação tal, eu tenho que participar da reunião Y, eu tenho que ver a inscrição no Conselho W. Como que eu vou pensar em fazer um planejamento estratégico? Eu lá tenho tempo para isso? E, na verdade, não é tempo que você não tem. Você não tem é prioridade. E eu falo isso milhões e milhões de vezes para você. A falta de prioridade é o maior motivo de você não estar aonde você realmente gostaria de estar. A falta de recurso no seu projeto social é porque você não prioriza a captação de recursos. Não é porque você tem que dar aula, não é porque você tem que ver certificação. Não, é porque você não pensa no que realmente tem que ser feito. Você não pensa estrategicamente. Entendeu a ideia? Então, o maior motivo de você não ter um planejamento, de você realmente não estar aonde você gostaria de estar, de você não ter o recurso que você gostaria de ter, do número de crianças que você gostaria de ter no seu projeto, de ter um espaço adequado para os seus animais, é porque você não tem prioridades. Você planeja, tipo, o hoje. Nem o hoje você planeja. Entendeu? Nem o hoje. Você pensa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. E por que eu falo isso para você? Porque eu tenho projetos sociais. Eu trabalho com gestores. E eu já escutei centenas de vezes de gestores falando: Débora, não adianta planejar. Não adianta planejar. Porque a gente planeja as coisas e nunca é do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas a ideia é: não tem como deixar a vida me levar, não tem como empurrar com a barriga, se eu não sei nem aonde eu quero chegar, se eu não sei o mínimo do que eu preciso fazer. É aquela ideia, mundo real. O que é mundo real? Mundo real é o mundo que você vive hoje. Que você trabalha, que você tem filhos, que você faz a sua vida acontecer, que é um mundo burocrático, que é tudo muito difícil, que é um pisando no outro. Esse mundo que você vive. Não é o mundo do projeto social, porque o mundo do projeto social é paralelo. É você achar que tem que ser tudo mais fácil, tudo tem que ser lindo, as pessoas têm que te ajudar. Esse mundo é o paralelo. O mundo que você vive, que você fala, meu Deus, eu acordo todo dia cedo para pegar um ônibus cheio, para pegar o trem cheio. Ai, meu Deus, eu chego cansada, eu tenho que fazer almoço, janta para as crianças. Mas eu tenho que falar com meu marido. Ai, eu tenho tanta coisa para fazer. Esse é o mundo real que você vive, tá? E esse mundo real, você tem um mínimo de planejamento. Você pensa, eu vou viajar. Aí você pensa, onde, qual hotel que eu vou ficar? Qual é a passagem que eu vou comprar? Qual o horário da passagem que eu vou comprar? Quais roupas que eu vou usar? Você planeja o mínimo da sua viagem. Você planeja o mínimo da sua vida. E o que eu falo mínimo da sua vida é você pensar, poxa, eu pretendo ter um filho neste período. Eu pretendo casar neste período. Eu pretendo fazer faculdade neste período. E aquela ideia de que você tem um mínimo de planejamento, mesmo que o planejamento não ocorra do jeito que você quer, você pelo menos tem um planejamento. Você não vai tipo, eu vou, vamos ver como vai ficar. Não vai, você não pega a sua mochilinha nas costas e fala, gente, eu vou viajar agora, sai da sua casa e fala, não, eu vou viajar porque eu quero viajar, fazer um mochileiro. Cara, você não faz um mochileiro. O próprio mochileiro que fala assim, eu vou pegar minha mochila e vou ver o mundo afora, ele pelo menos ele planeja, ele fala, gente, eu tenho que ter pelo menos tantos reais no bolso, eu vou parar neste lugar e fazer um sinalzinho, eu não vou pegar caminhão, entendeu? Eu tenho que ter na minha mochila pelo menos uma barraca de camp, eu tenho que ter um negócio para fazer. Ele planeja o mínimo. E você no teu projeto não faz isso. Porque você não tem tempo para pensar nisso. Mas a questão toda é, você tem que ter pelo menos um tempinho assim, que não é tempo, é prioridade, um pouquinho assim, sobre o que você tem que fazer, porque tem vidas dependendo de você.
E quando eu falo vidas, eu estou falando, sim, de crianças, adolescentes, idosos, animais que dependem de você, sim. Que você assumiu uma responsabilidade falando que você ia mudar a realidade deles. Então você tem que planejar o mínimo possível. Porque você não pensou, eu quero ter referência, eu quero ter um espaço de qualidade para tal. Você quer isso. Porque não planejar certinho como que você vai chegar ali? Entendeu a ideia? E por que eu falo isso para você? Porque não é simplesmente, vou chegar ali. Quando eu falo sobre captação de recursos, eu vou te dizer a importância do planejamento estratégico para a captação de recursos. Porque a gente está pensando só em quê? Vou pensar em chegar ali. Mas não. Para chegar ali, eu preciso de recurso. Eu preciso de credibilidade. Eu preciso de transparência. Eu preciso de visibilidade. Eu preciso disso tudo. Então, pensando no meu ponto de partida, que é a captação de recursos, eu tenho que pensar que planejamento estratégico, ele vai mostrar para o doador, para as empresas, para os parceiros e todo mundo que você possa pensar que vai contribuir com o projeto social, que o projeto social está fazendo, que ele tem noção do que ele está fazendo, que ele tem noção de onde ele quer chegar, e ele tem noção de quais resultados eu tenho que entregar para essas pessoas, para que elas possam contribuir mais para o meu projeto acontecer. E quando eu falo isso para você, eu digo que você precisa mostrar profissionalismo. E o planejamento estratégico, ele vai te impor isso. Gente. Se uma ONG ele não tem planejamento estratégico, ele não vai transmitir profissionalismo. Por que eu falo isso? Porque se você não mostra aonde você quer chegar, você não mostra segurança para os doadores que vão apoiar, que vão te dar dinheiro, se você não mostra os resultados, o cara vai falar, opa, essa organização aí, ela tá fazendo tudo, tipo, vamos ver qual vai ser. Se eu conseguir, eu faço. Se eu não conseguir, eu não faço. Então, assim, o doador, ele presta atenção nisso. Ela quer ser referência, mas ela quer ser referência como? Se ela não sabe nem os resultados que ela tem. Ela quer ser referência como? Se ela não sabe nem fazer, ela não sabe nem o que realmente ela quer resolver. Ela fala para as pessoas que ela quer melhorar o mundo. Mas, gente, o mundo precisa ser melhorado em vários aspectos. Você, como uma organização, você não pode abraçar o mundo inteiro e falar, eu vou cuidar dos animais, eu vou cuidar da violência, eu vou matar a fome, eu vou tirar as pessoas da situação de rua, eu vou curar o câncer. Não existe isso. Você não é capaz de fazer tudo isso. Mas, às vezes, você fala assim, não, eu quero melhorar o mundo. Você abre milhões de possibilidades e você diz, eu vou melhorar o mundo e quem me oferecer o recurso, eu vou fazer aquele trabalho qual ele disse que eu tenho que fazer. E aí você vai fazendo isso, eu vou captar aqui, vou captar ali, eu vou melhorar aqui a vida de uma criança, eu vou melhorar a vida de um pai e de uma mãe, eu vou melhorar a vida do cachorro, porque eu tô vendo que eu quero melhorar o mundo e quem tiver me oferecendo mais, eu tô pegando. Isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque no momento que você não sabe o que você está fazendo, o doador não doa para você. E isso tem a ver com o quê? Com você ter clareza no que você faz. Isso é importantíssimo. Se você não tem clareza no que você faz, e quando eu falo clareza no que você faz, você tem aquelas 7 perguntinhas que tem a ver com o método D7P, que envolve o quê? O que você faz, minha filha? Qual é o teu objetivo? Quem você quer ajudar? E outras perguntinhas aí. Então, se você não sabe responder o que você faz, para quem você faz, por que você faz isso? Como que a pessoa vai contribuir para você? Porque essa pessoa, ela tem que entender qual é o teu tipo de público, aonde você está localizado, qual o problema social que você quer resolver. Se ela não sabe disso, ela que tem, assim, amor à causa dos animais, amor à causa a crianças, a questão educacional, a questão do idoso, se ela não sabe, como que você vai captar essa pessoa? Você vai passar a importância do seu projeto social para esta pessoa, para que ela apoie. Entendeu a ideia? Então, se você não tem clareza no que você faz, você não pode falar para as pessoas que têm possibilidade de doar para você porque ela acredita naquela causa. Entendeu? Outro ponto que é importantíssimo que você tem que pensar sobre o planejamento estratégico é você saber o que você faz para que você possa escrever bem. É isso aí, pessoal. Como eu disse, se você sabe o que você faz, por que você faz, para quem você faz, você consegue entender o seu projeto em alguns aspectos, tá? Só que aí, como eu disse, você precisa saber muito mais.
E o que é saber muito mais? Pô, quais metas que eu tenho que ter, aonde eu quero chegar, quais ações que eu faço que vai impactar este problema social e vai fazer com que essa pessoa vá ser direcionada para esse ponto, qual é o público que eu trabalho, entendeu? Tudo fica mais fácil para quando eu for escrever um projeto. Porque aí eu escrevo um projeto consciente de que o que eu estou fazendo é importante. O que eu estou fazendo, eu também consigo transmitir para essa pessoa a importância do meu trabalho social. Entendeu a ideia? Olha como fica mais fácil as coisas quando você tem consciência do que você faz. E aí você vai falar assim, Débora, é muito fácil você fazer isso. Você já viu o trabalhão que a gente faz no projeto? Já, pessoal, eu já sei o que é isso. Eu trabalhei 8 anos dentro de um projeto social. Trabalhei lá, na parte administrativa, na parte da captação de recurso, na parte de interagir com pessoas, recursos humanos, fazer eventos, assim por diante. Eu trabalhei nisso. Eu trabalhei mais de 5 anos diretamente ligadas com projetos sociais, fazendo com que eles captem recurso. E você acha realmente que captação de recurso não envolve você entender o seu projeto? Claro que envolve. Porque a captação de recurso não é só você fazer, eu quero conseguir recurso de editais. Como que você vai escrever para um edital se você não sabe o que você faz? Como que você vai elaborar um projeto? Como que você vai falar com uma empresa se você não sabe se essa empresa vai estar alinhada com você? E quais os resultados, o que você tem que fazer no sentido de que não é só fazer o trabalho, mas o sentido de como que você vai falar com essa empresa e falar da importância do projeto social e dos resultados que você vai passar para ela. Gente, tudo isso tem a ver. E como eu disse, eu participei há muito tempo de projetos sociais e hoje estou ainda com projetos sociais. E quando eu falo da facilidade de escrever projeto, eu falo para você o quê? Que o escrever projeto não está só envolvendo editais, não está envolvendo só a parceria com o poder público, não está envolvendo só lei de incentivo, emenda parlamentar, nada disso não. E você se envolver com pessoas. Porque realmente o que faz você ter a sustentabilidade financeira na sua ONG é a diversificação de fonte de recursos. E claro que nessa diversificação de fontes de recursos é você trabalhar com pessoas, porque são pessoas que vão estar ligadas diretamente com o teu projeto social. O que é isso? Quanto mais pessoas estiverem doando recorrentemente para o seu projeto, mais possibilidade de você crescer. Claro que você vai ter parceria com empresas que vão te dar recursos maiores, você vai participar de editais que também são recursos maiores, mas é entender que editais, parcerias, lei de incentivo, isso tudo tem um tempo. Tem começo, meio e fim. Isso quer dizer que vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Além de que os recursos são restritos, o que faz com que você não possa arcar com todas as despesas da ONG. Então, você precisa captar de outras formas. Mas a ideia aqui é, por que você precisa entender tudo isso que eu estou te falando? E por que você não pode abraçar o mundo? Vamos lá. Quando você escreve um projeto, você tem que estar alinhado com o que você quer. Alinhado à sua missão, com o seu objetivo, com os seus resultados, tudo isso. E aí você pensa o quê? Eu preciso pagar luz, água, telefone, eu preciso pagar o aluguel do espaço, eu preciso fazer muita coisa, então tem que entrar dinheiro no projeto. Aí você vai lá e faz o quê? Eu estou vendo um edital. Eu estou vendo que a partir desse edital a gente consegue ter mais recurso. Aí você faz o quê? Vou ler o edital. Aí começa a ler o edital, opa, dá para a gente participar. Porque a gente tem um projeto de geração de renda com as mães. Então, a gente vai falar com a pessoa que é responsável do projeto de geração de renda, a gente vai escrever este projeto e a gente vai tentar captar. O problema todo é que não era só isso. Hoje falta, não tem conhecimento de escrever um projeto. A questão é que, como eu disse, tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo junto e misturado. Quando eles foram escrever o projeto, escreveram lá, se prepararam todo e foram enviar o projeto, no estatuto não dizia que trabalhavam com famílias, mulheres e famílias. Eles trabalhavam diretamente com as crianças do projeto social. Claro que ia rolar o vínculo familiar, porque vai ter apresentação na escola, a gente entende a ideia de que escola, a parceria entre projeto social e família é muito importante, mas não quer dizer que o projeto poderia fazer uma ação para as famílias, no sentido de fazer um projeto de geração de renda. Ele poderia, sim, fazer atividade com a família, tipo uma ação social, vai lá para a comunidade, mas um curso realmente de meses com mães fazendo docinho, mães fazendo bordado, mães fazendo esse tipo de coisa, não era possível. E aí a pessoa fala, não, o negócio é ter dinheiro, o negócio é captar. Quando eles entregaram
o projeto, a primeira coisa que veio foi a desclassificação. Porque no estatuto dizia que eles trabalham com crianças e adolescentes na parte educacional, desenvolvimento do jovem para um futuro melhor, a criação do vínculo familiar, mas não disse que ele poderia trabalhar diretamente com os adultos, que ele poderia trabalhar diretamente com mãe, fazendo geração de renda para que eles pudessem ter recurso. Claro que está envolvendo, sim, os dois pontos. Se uma mãe tiver mais recurso, ela consegue manter o seu filho. Ela não precisa com que a criança fique no projeto, coma, beba, mas ele possa também comer e beber. Mas essa mãe pode dar também uma condição melhor de qualidade de vida para esse jovem, para essa criança. Ainda mais que amplia mais a visão dessa mulher ou desse pai, de que existem outras oportunidades do que ficar dentro daquele espaço e ganhar simplesmente um valorzinho mínimo para fazer a sua vida acontecer. Então, ele tem possibilidades. E esse foi um ponto que a gente notou. Que a pessoa falou, não, mas tem vários projetos falando de geração de renda. Tem vários projetos falando sobre a questão da LGBTQI+. Então, a gente vai juntar o útil com o agradável, porque a gente tem aqui mães que precisam trabalhar, e temos aqui a questão do LGBTQI+, na comunidade, e aí a gente vai pegar isso, abraçar isso, porque são umas causas que estão sendo super abordadas, e onde tem mais dinheiro. Mas a questão toda pode ter até mais dinheiro, pode ser até um dos temas mais abordados, porém, o que está escrito no seu estatuto? O que você realmente faz? Porque você vai poder fazer só aquilo que o estatuto disse que você pode. Você não pode sair fazendo porque você está vendo uma demanda, uma necessidade e você quer ajudar o mundo. Não dá. E isso é um problema para você. Porque muitas das vezes quem ajuda todo mundo não ajuda ninguém. Porque você está focando em uma coisa, esquecendo a outra e vai fazendo assim para conseguir, porque você quer fazer o bem e você precisa fazer o bem com o dinheiro, porque aí você fica mais aliviado porque está pagando as contas. Mas não adianta você querer fazer o bem não sabendo como esse bem será feito. Por isso a importância de você ter conhecimento. Não é você saber de tudo, fazer formação acadêmica de todas as áreas que eu estou falando. Mas é você ter um mínimo de conhecimento para você alinhar o seu trabalho e fazer ele da melhor forma possível. Entendeu a ideia? O que eu falo para as pessoas, presta atenção. Não precisa correr. Não precisa. A vida foi feita em 7 dias, 6 dias, na verdade. A vida de um bebê ele é feita em meses. E quando eu falo de meses, eu estou falando para ele viver naturalmente. Porque um neném não pode nascer de 2 meses, não pode nascer de 3 meses. Ele tem que nascer no mínimo aí de 26 semanas, que a gente já tem aí um nível que ele pode desenvolver com mais dificuldade, pode vir com algumas sequelas, porém ele está fora, ele pode sobreviver de verdade. Então a gente sabe que a vida ela não é feita da noite para o dia, ela precisa de planejamento. Tudo se planeja, porque quando você não planeja, você deixa o negócio acontecer. E aí aquela coisa, quando você não planeja, você fala o quê? Eu já escutei muito isso. Ah, Deus não quis que acontecesse. Não era pra gente. Gente, tudo pode ser para você. Eu escutei uma vez um projeto, a pessoa falando para mim assim, e eu até repito isso várias vezes. A gente não pode simplesmente ajoelhar e pedir a Deus para as coisas acontecerem. Porque nada faz de mão dada. Mão assim, dada, né? Tudo assim, vai lá, faz aí. Tipo, mão beijada. A palavra certa é mão beijada. Ele não faz nada de mão beijada. Ele só realiza os sonhos daqueles que fazem por onde. E isso ficou muito marcado aqui na minha cabeça. Eu falei, realmente, ele não faz assim, vai lá, ajoelha no chão e reza, Senhor, eu preciso de ajuda. E eu falo isso para você por quê? Eu disse, eu aprendi isso dentro do projeto social. Tinha uma mãe no projeto onde eu trabalhava, que a criança ela tinha Down. E dependendo da criança com Down, né, ela vem com várias dificuldades. E como eu gosto de falar, como eu aprendi na faculdade, cada um no seu tempo. A gente não pode acelerar o outro, porque cada um desenvolve no seu tempo. Claro que a gente vai ver, pela lei, né, pelos estudos que a gente tem, que o desenvolvimento da criança ele vai ter como eu posso dizer, ele vai estar parecido com todas as crianças. Então, ele tem uma fase, uma janela, né, de acontecimento. Ele tem uma janela de desenvolvimento humano. Então, até 1 ano e 5, 6 meses, a criança é obrigada a realmente estar em pé andando. Vamos dizer assim, 1 ano e 2 meses, se não me engano. Até 1 ano e 2 meses, 14 meses, a criança tem que estar em pé ali começando a andar. Entendeu? Até 1 ano e 5
meses ela tem que estar solta andando, sozinha. Se a gente vê que ela não está atrasando, a gente vai pesquisar por que ela está com esse atraso no desenvolvimento. Assim como a fala, entendeu? Assim como sentar, com 6 meses a criança já está sentando, se demorar a sentar, a gente já tem que pensar por quê, começar a avaliar por que não está sentando, esse processo todo. E a questão toda é a mesma coisa no projeto social. Eu preciso avaliar o meu projeto aonde ele está indo. E eu preciso ter metas. Eu tenho que ter minha chave ali de período. E é o que eu falo para vocês. Se eu não tenho um planejamento, eu não tenho como analisar quando que vai acontecer, se eu estou chegando ou não ali. E aí o que eu falo para vocês aqui. Ah, mas o meu projeto é pequeno, meu projeto está na comunidade, meu projeto está no céu. Gente, para pensar. No teu entorno, existem outros projetos que estão muito mais além do que você. E por quê? Se eles estão na comunidade, se são projetos pequenos, igual a você, por que ele está um passo à frente? Isso tem a ver com planejamento. Eles se planejaram, eles sentaram, eles começaram a entender o que está acontecendo. E eu quero que você faça a mesma coisa dentro do seu projeto, tá? E aí você vai falar, Débora, eu sei que poderia fazer isso, mas é difícil. E eu sei por que é difícil, sabe por quê? Eu já tentei fazer planejamento estratégico junto com a minha equipe. Eu já tentei sentar e fazer as coisas acontecerem, mas o negócio não flui. Sabe por que não flui? Eu vou te falar 3 coisas aqui que possivelmente está acontecendo no seu projeto e você não está tendo planejamento estratégico, você não está conseguindo colocar em prática e você não vai ter recurso nunca se você não resolver esse problema. Primeiro problema aqui é você copiar o planejamento de outra ONG. É você parar e falar assim, gente, vou botar no Google aqui, planejamento estratégico, modelo, exemplo. Aí o cara vai botar lá um planejamento estratégico para você, e você copia esse planejamento para você. Gente, não dá para você copiar uma coisa do outro. Ah, Débora, como assim? Não dá. Você tem que saber a sua realidade. É diferente do outro cara. É a mesma coisa quando você faz evento. Ah, eu vou fazer captação de recurso. Vou fazer... Fulaninho falou que na área deles fizeram... Isso eu sempre falo. Isso foi real. Isso aconteceu com um projeto que eu trabalhei. Real. Vamos voltar aqui e eu vou te falar isso. Projeto que eu trabalhei, Débora, a gente falou no projeto, não, a gente tem que fazer sim uma captação, vamos fazer um evento. Evento não é só para pegar dinheiro, evento tem outros pontos aí que são essenciais para a gente. Um deles é a visibilidade, o outro a gente tem engajamento com a comunidade, tem tudo isso aí, tá? Não só ter o dinheiro. Ah, não, tá bom, Débora. Então vamos pensar o que é bom a gente fazer, já que você quer fazer um almoço, vamos fazer um almoço, né? Ah, eu falei com fulano, foi barato fazer um estrogonofe. Falei, pô, estrogonofe, nem tudo. Não! Mesma comunidade, praticamente. Mesma comunidade. Tipo, a gente está aqui, eles estão aqui na outra entrada. Vamos fazer o estrogonofe. Eles conseguiram vender mais de 400 pratos de estrogonofe. Falei, é mesmo? Não, o pessoal gostou. Vamos fazer para a gente também. Falei, olha, acho meio complicado esse negócio. Nem todo mundo gosta. Não, comprar uns franguinhos, comprar lá uns creme de leite. A menina falou que me ensina a fazer lá os creme de leite, fazer as coisas lá, as macetes. Fala, o que aconteceu? Foi fazer macetada no outro, quase não vendeu ingresso. O pessoal falou que ia aparecer, acabou fazendo mais do que deveria, porque uma coisa importante é você vender os ingressos e depois você comprar a comida. Não é você sair comprando, achando, vou fazer 300 pratos, vou comprar 300 comidas logo para fazer os 300 pratos. Claro que não. Aconteceu o quê? Venderam nem 70 pratos de comida, fizeram mais de 150 pratos de comidas, tá? O que eles arrecadaram, eles só pagaram as despesas deles. Então, ficou no 0 a 0. 0 a 0, não teve nem um pinguinho para comprar uma casquinha de sorvete, foi no 0 a 0. Ainda saíram no prejuízo, porque sobrou comida, passaram comida para outra instituição. Então, assim, não estou falando que você não pode passar comida para outra instituição, você pode, tá? Sem problema nenhum. Mas olha só, você perdeu dinheiro, porque foram mais de 40, 50 pratos doados para outro projeto social. Se você tivesse comprado menos franguinho, fizesse somente aquela quantidade de comida que as pessoas compraram, você não estaria saindo pelo menos no 0 a 0, 100%, não no prejuízo. E esse é o ponto. A pessoa foi lá se comparando com o amiguinho, vou copiar o do amiguinho, porque o amiguinho sabe fazer, ele faz melhor do que eu, foi lá e fez igual. Um problema, porque não se copia nada de ninguém. Porque a primeira coisa, você precisa entender quem é você. Porque somente entendendo o seu projeto social que você vai fazer em cima do seu planejamento. Você vai saber suas formas de captar recurso, você vai saber aonde você vai pisar. Você vai saber quais são as suas metas. Então, se você copia do amiguinho, ele faz para ele, para a realidade da organização dele, não para a sua organização.
Então, simplesmente, você vai fazer um monte de ações que não tem nada a ver com você vai criar metas que não tem nada a ver com você vai tentar criar resultado, reproduzir resultados que não tem nada a ver com você. Então, você só vai fazer o quê? Afundar. Porque você faz um planejamento irreal e quando você olha ele, você não atingiu nem um quinto do que você planejou. E isso vai fazer o quê? Te frustrar. Então, não se copia planejamento de ninguém. Você senta e faz o seu próprio planejamento com a sua realidade. Segundo ponto aí que erra muito uma pessoa ter um planejamento dentro da organização é a questão de não envolver a equipe. Como assim, Débora? Claro que eu envolvo minha equipe. Na verdade, eu não envolvo ninguém porque sou eu equipe, eu faço tudo. Gente, não tem esse negócio de eu equipe. Você pode ser a presidente, você pode ser a pessoa que vai lá e corre atrás das certificações, você pode ver a pessoa que corre atrás da questão da captação de recursos, da questão dos... Tudo, mas tem gente ainda junto com você. Tem os professores que são os voluntários. Tem o garoto do marketing lá, que vem uma vez ou outra, pelo menos dá uma aliviada. Tem pessoas que estão perto de você, que podem te dar também, podem dar opiniões junto contigo. Mas se você que acredita no teu sonho, tá? Que acredita que o mundo vai melhorar, que acredita que você vai piscar e a vida vai melhorar para você, cara, você vai criar um planejamento assim, tipo, irreal. Irreal. Além de que, quando você não envolve a tua equipe, além de você fazer um planejamento irreal, às vezes você faz o quê? Você fala assim, vou fazer só por fazer e vai deixar guardadinho na gaveta, porque ninguém vai olhar esse planejamento nunca. Você tem tanta coisa para fazer, a tua equipe nem sabe que isso existe, e se existir, eles também não vão olhar, porque vão falar só mais um documento que essa maluca resolveu fazer. Então, assim, vai ficar para lá. E planejamento tem que ser colocado em prática. Ele não tem que ficar guardadinho na gaveta. Ele tem que ser olhado e falado, vamos chegar nesse caminho. Por isso que eu falo, você tem que pensar no ano, você tem que pensar daqui a 2 anos, você tem que pensar daqui a 5 anos. Porque você tem que ver o teu ano. Por isso que eu falo, qual é teu plano de ação? O que tu vai fazer esse ano? Qual é o teu planejamento anual? Você tem que ter, porque o planejamento anual tem que estar dentro do planejamento estratégico. E se você não pensar nada disso, vai fazer o quê? Nada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu estou fazendo o bem, então as coisas vão acontecer a qualquer hora, tá bom? E não é assim, gente. Quem faz o bem tem que fazer bem feito, tá? E outro ponto que possivelmente teu projeto está aí paradão, frustradão, não está captando recurso pela falta de planejamento, é você simplesmente fazer um documento bonito. Eu vou fazer um planejamento bonito, eu já vi na internet, tem que ter alguns pontos assim assado, e se eu tiver um planejamento parece que eu sou organizada, profissional, só que o que adianta? Você fazer um planejamento que não tem nada a ver com o teu projeto social, que você bota as metas em reais, que você coloca assim uma rotina maravilhosa que não existe no seu projeto social, mas você bota no teu papel. Porque papel é papel, né, gente? Papel não é a nossa realidade, sabe? A prática é muito diferente do que está escrito no papel. Sim, isso é verdade. Mas pelo menos aquilo que você viu no papel, ele vai te dar uma base para você direcionar a sua realidade com mais facilidade. Agora, se você faz um documento bonito e real, que não tem nada a ver com o teu projeto social, fica difícil você conseguir fazer o mínimo daquilo que você se propôs a fazer, porque é totalmente irreal, tá? E aí você vai falar, Débora, eu tô entendendo, isso é verdade. Mas apesar disso tudo, eu continuo não colocando, eu não consigo fazer. Eu já sei, você falou que eu copio dos outros, eu vejo na internet, mas assim, como que eu vou fazer realmente que eu não erre no planejamento estratégico dentro do meu projeto social? Então, a primeira coisa que eu falo para você é você ter a sua clareza na sua missão. Você tem que ter entendimento do que você faz, entendeu? Você tem que saber o porquê que você está fazendo aquilo, sabe? Você tem que saber aonde que você quer chegar. Qual o seu real objetivo dentro do projeto social? Isso é muito importante. Você tem que parar de pensar em fazer o bem sem gestão. Entendeu? Você tem que fazer o bem com gestão. Não é simplesmente ser solidário, não é simplesmente diminuir a dor do outro. Não, gente. Planejamento é tipo pensar de forma racional. Quem vai estruturar pode ser até o coração, sabe? Pode ser sua emoção. Mas quem vai fazer ir longe vai ser a sua razão. É a razão que vai fazer com que o teu projeto viva a longo prazo, que ele seja sustentável, que não é tipo vendendo almoço para pagar janta. Entendeu? Então você tem que parar com essa confusão de, eu quero fazer o bem,
Eu faço o bem porque eu vou mudar. Nada, cara. Tu não vai fazer o bem. O bem já foi criado no momento que você criou o teu projeto social, tu já tá fazendo o bem. Agora você tem que fazer as coisas com razão, com o pé no chão. Gente, fazer o bem não bota. Não põe, como é que eu falo? Não põe comida na mesa de ninguém. Só tira. Realmente você acha que as grandes organizações, está todo mundo trabalhando de graça? Que realmente as grandes organizações, está lá todo mundo tirando dinheiro do seu próprio bolso para pagar as contas? Claro que não. Vê as grandes organizações, gente, todos os profissionais são pagos. Existe voluntário? Com certeza existe voluntários. Mas o voluntário é tipo, voluntário. Não estão em lugares estratégicos. Não é o coordenador pedagógico que é o voluntário. Não é o administrador que é o voluntário. Não é o contador que é voluntário. Não, gente. Voluntário é aquele cara que vai ficar 2 horas ali fazendo uma atividade. Que vai ali uma vez na semana fazer alguma coisa. Então não dá para ficar pensando, eu vou ficar aqui. Não, gente. Tem que pagar pessoas sim. Pagar para a pessoa sentar, pensar direito, ter as suas obrigações para o projeto crescer e acontecer. Essa é a verdade. Você tem que parar de querer ficar sobrevivendo e passar a viver. Tá entendendo? É parar de ficar correndo atrás do hoje e começar a olhar o amanhã. Isso é muito importante. Porque a gente está tipo assim, cara, o que eu tenho que fazer hoje para eu sobreviver? O que eu tenho que fazer hoje para sobreviver? Não tem que ser isso. É o que eu tenho que fazer hoje para estar melhor amanhã. Entendeu? Para estar melhor daqui a 2 semanas. É isso que você tem que fazer. Então é importante você entender o teu projeto, saber quem é você. E quando eu falo quem é você, eu digo sua missão, seus valores, sua identidade visual. É saber onde você está, qual é a sua realidade hoje. Quanto você gasta hoje. O que você precisa para hoje. É saber aonde você quer chegar, atender quantas crianças que você quer atender? 150 no que vem? É você dar almoço para todo mundo? É você ter um uniforme? É você ter uma sala de informática? Você tem que saber o que você quer fazer. Entendeu? É você olhar esse progresso. Eu comecei deste jeito agora e eu quero chegar no meio do ano desse jeito, e eu quero chegar do meio do ano até o final do ano desse jeito. Isso é planejamento. É entender realmente o que você vai fazer agora, neste ano. É você pensar já no meio do ano, já no ano que vem. E aí eu falo para você, tipo, você olhar e falar, cara, bota aí umas 3 metinhas para você até o final do ano. O que você quer fazer até o final do ano? Atender quantas crianças? Qual o espaço que você quer reformar? Quanto que você quer captar? Entendeu? Qual o projeto que você quer tirar do papel? Você tem que colocar, porque aí você começa a entender que eu vou me esforçar para fazer isso. Não é simplesmente me esforçar para pagar luz, água e telefone. Porque isso é mais do que obrigação. Pagar luz, água e telefone e aluguel é obrigação, porque no momento que você criou o teu projeto, você sabia que tinha essas despesas. Já sabia que esse custo já estava real. Não chora, meu Deus, luz tem que pagar. Você sabia que tinha que pagar a luz. Você entrou no espaço já dizendo, tenho que pagar aluguel. Você nem começou, mas já estava lá. Obrigação, pagar luz, aluguel e água. Já estava já no papel. Então, você já tinha que pensar, eu já tenho que montar esse projeto já com pelo menos 3 mil reais no bolso. 3 mil reais eu tenho que ter todo mês. Você já sabia disso. Mas não vem com esse... mas não, vem não. Você já sabe disso. Se tem conta, você sabe que você tem a obrigação de ter o dinheiro. Agora você tem que saber como que eu vou conseguir esse dinheiro. E como eu vou conseguir muito mais para fazer o que eu quero fazer. Porque o luz aluguel já é certo. Agora eu preciso de mais para fazer o resto, tá? Outro ponto é criar as ações para você fazer isso acontecer, certo? Eu tenho que pagar luz, água e telefone? Como eu tenho que pagar luz, água e telefone? E como que eu vou fazer para que eu tenha 50 crianças até o final do ano? O que eu preciso para fazer? Quais ações? Eu preciso fazer o quê? Um bingo, um bazar, um brechó, fazer uma campanha? Eu preciso passar no edital? Quem vai ser os responsáveis para fazer as campanhas? Quem vão ser os responsáveis para participar dos editais? Quem vão ser os responsáveis para falar com os doadores? Eu tenho que saber qual é o prazo de eu fazer isso tudo aqui. Eu preciso. Porque se simplesmente eu chegar e falar, eu tenho que conseguir doador. Só falar que tu tem que conseguir não vai dizer que você vai conseguir. Você tem que fazer as ações, tá? Organizar isso. Tem que organizar. Essa semana eu vou fazer isso, na outra semana eu vou fazer aquilo, mês que vem eu vou fazer aquilo e assim por diante, tá? Olhe o seu planejamento pelo menos 3 vezes, em 3 meses. Por isso que tem que fazer coisas curtas. A gente falou até o final do ano. Então a gente pensa, o que eu vou fazer no mês que vem?
E aí eu tenho que olhar para ver se eu fiz. O que eu vou fazer no outro mês para ver o que eu fiz? O que eu vou fazer até o final do ano? Que assim tudo vai começar a fazer as coisas acontecerem. E hoje você não está fazendo a coisa acontecer porque você está empurrando com a barriga. Para um minuto, respira, coloca isso no papel, porque você vai conseguir ver. É aquela ideia que eu sempre falo para vocês: monta o quebra-cabeça. O primeiro momento você olha as peças e fala: meu Deus do céu, não sei nem o que eu vou fazer. Mas se você olha a parte de trás da caixa, você já começa a falar: agora já entendi. Eu já sei que eu tenho que fazer todo o em volta, porque são as pontas. Consigo fazer essa parte, depois eu vou fazer no meio, mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Você criou uma estratégia. Você viu o desenho, vou fazer as pontas, depois eu vou fazer esse lado aqui, vou fazer assim, vou separar em cores. Você cria uma estratégia para você continuar fazendo as coisas acontecer. Entendeu a ideia? E é isso que eu falo para você. Uma estratégia para você é ter o teu plano de captação, teu planejamento estratégico. E dentro do seu planejamento estratégico, você olhar pelo menos um ano. E desse um ano, você olhar o seu planejamento de 3 em 3 meses e ver se está tudo legal. E quando você vai ver se isso está tudo legal, você faz o quê? Você vai olhar tudo bonitinho, avaliar, reformular para continuar dando certo. Tá bom? Perguntas, pessoal. Então, mais uma vez, pessoal, aqueles que não têm pergunta, gratidão.